Olá, tudo bem? Você quer se desenvolver enquanto pessoa? Então, me responde aí. Você já se incomodou com os maus hábitos dos outros? Vamos conversar sobre isso? Ficou curioso? Então, vem comigo. Todos nós temos maus hábitos. Ficou chocado? Achava que só os outros têm maus hábitos? A questão é que no outro geralmente é mais fácil de identificar, não é mesmo? Porém, nós também temos, às vezes até muitos, e não nos damos conta disso. Primeiramente, que só conseguiremos perceber que temos maus hábitos se voltarmos para nós mesmos e prestarmos atenção. Precisamos ter esse autoconhecimento e fazer essa reflexão. Segundo, nosso cérebro repete padrões. Ele não gosta de ter trabalho, então ele automatiza tudo o que pode, sem querer nem saber se é algo bom ou ruim, positivo ou negativo. Portanto, cabe a cada um de nós percebermos o que não está legal e refletirmos se queremos, se precisamos e se devemos mudar. Tem dúvida sobre isso? Peça um feedback de alguém que você confia e pergunte o que ela percebe em você que não é positivo, o que você repete com uma certa frequência e não percebe. Assim, como vamos eliminar então os nossos maus hábitos? Pense em seu cérebro como um emaranhado de caminhos, uma verdadeira rede de conexões. Ele está acostumado a fazer certo caminho toda vez que você tem uma atitude, um pensamento, um sentimento. Da mesma forma, quando fazemos o mesmo trajeto e o mesmo caminho quando vamos para casa. Apesar da dificuldade, é possível mudar esse caminho da mesma forma quando nos mudamos e temos que nos adaptar a um novo trajeto até que esse novo trajeto se automatize. Porque se você mudou de casa, você não tem que ir para o mesmo endereço anterior. Mudanças de hábitos podem ser difíceis e complicados, por já existir essa rota de caminhos que o nosso cérebro faz. E mudar parece trabalhoso e cansativo para o nosso cérebro, por isso a resistência é tão grande, por isso que as pessoas têm tanta dificuldade em mudar. Porém, quando a nossa mente superior, chamada de consciência, percebe a necessidade dessa mudança, é ela que deve tomar as rédeas da situação. E para conseguir isso, você precisará de um determinado tempo, ou seja, vai precisar estar 100% atento e vigilante e presente, tomando conta para que o antigo hábito não tome a frente novamente, porque o cérebro vai tentar fazer isso, voltar ao automático. É o famoso não poder piscar os olhos. A gente tem que estar ali realmente consciente e atento ao que a gente quer. Contudo, existem formas de mudar hábitos considerados desagradáveis. Eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas que, se você for persistente, perseverante e realmente tiver o seu objetivo em foco, você vai conseguir. Lembrando que o que faz do campeão ser campeão é justamente não perder o foco de seu objetivo. Não é uma questão de quanto tempo vai levar, é você fazer até você se tornar aquilo. Comece identificando esses hábitos que você considera ruins. A tomada de consciência de que você possui um mau hábito é o primeiro passo para a busca de uma solução e novas estratégias. Procure tentar deixar de agir de forma que identifica como negativa. Se conseguir excluir de sua vida com facilidade isso, ótimo. Porém, se for algo difícil, procure substituir por outra coisa que seja agradável e que não te prejudique como o hábito anterior. Por exemplo, se você tem o hábito de comer doce, toda vez que fica ansioso, perceba de onde vem a sua ansiedade e, ao invés de querer tapar aí o buraco da sua ansiedade comendo, escreva o que está sentindo. Saia para dar uma caminhada, tome água gelada, busque alguma outra alternativa prazerosa para você que possa substituir aquela necessidade de comer doce.
Procure resistir ao máximo ao ato de voltar a realizar o hábito antigo, por mais acostumado que o nosso cérebro esteja. Lembre da vigilância 24 horas por dia. Nosso cérebro leva um tempo para poder mudar de caminho e se habituar ao novo caminho. Lembra que ele não gosta de ter trabalho, portanto, ele vai tentar resistir à mudança, mesmo que entenda que a mudança é para o seu bem. Procure então centralizar sua energia fazendo uma coisa de cada vez. Querer fazer muitas mudanças ao mesmo tempo pode ser extremamente cansativo para o seu cérebro, o que o levará a desistir e te fazer desanimar e procrastinar. Quando você faz uma coisa de cada vez, o seu cérebro vai se habituando gradativamente com uma mudança, para então se engajar na próxima mudança. Assim, ele não desanima, ao contrário, a chance de se motivar e querer mais será gigante, porque você está tendo uma recompensa, a coisa está acontecendo de forma positiva. Se o mau hábito te gera prazer, um prazer bem entre aspas, porém não é saudável, procure substituir uma coisa prazerosa por outra, sendo esta por um prazer saudável. Quando você compensa seu cérebro, ele aceita melhor a mudança que você deseja alcançar. Então, você precisa também se parabenizar quando você consegue alcançar a mudança. Não se sobrecarregue demais. Além de se estressar fisicamente e emocionalmente, também acaba estressando seu cérebro, e isso fará com que você acabe também desistindo e aí retroagindo tudo que conquistou até o momento. Portanto, se planeje direitinho, começando pelo que é menos difícil. Assim, as chances de conseguir conquistar todas as suas mudanças que deseja serão muito maiores. E mude uma coisa de cada vez, como eu falei antes. Não adianta você querer mudar várias coisas ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Lembre-se que é muito fácil tornar hábitos considerados bons em maus. Por isso, fique bastante atento com o que realmente você quer para a sua vida, que pessoa você quer se tornar, e seja feliz acima de tudo. A mudança precisa ser prazerosa sempre e positiva, e não tortuosa. E então, quer se desenvolver? Vamos reprogramar esse cérebro positivamente para você poder vencer. Acredite, confie, você é capaz de alcançar e conseguir o que você quer, desde que você tome consciência do que precisa mudar e você se comprometa de verdade com aquilo que você quer. Ok? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Será que a autoestima tem a ver com reprogramação mental? Tudo! Quase todos os problemas psicológicos e com necessidade de reprogramação cerebral são atribuídos à baixa autoestima. Quando você não está bem com você mesmo, você começa a ter um monte de dificuldades com um monte de outras questões que acabam acarretando o seu bem-estar em sua vida pessoal, sua vida profissional, social e por aí vai. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender o que é autoestima. Então, quero hoje estar falando mais com vocês sobre isso. É muito importante você ter o conhecimento disso. A autoestima não é um sentimento, não é uma atitude, como pensam muitas pessoas. É um processo em que sentimentos e atitudes fazem parte. Tem a ver com o nosso valor próprio, de como nos vemos, a confiança que precisamos ter em nós mesmos para nos sentirmos capazes de poder enfrentar os desafios da vida, ou seja, é a capacidade de termos amor próprio. A correria do dia a dia,
anda tão grande. As tensões frente ao momento que a gente vem vivendo por conta da pandemia e o confinamento e a preocupação com os outros tem consumido tanto tempo das pessoas que elas acabam esquecendo da coisa mais importante. Elas não estão percebendo que a importância e a necessidade de estar bem com elas mesmas é fundamental. E só conseguimos estar bem conosco se estivermos com a nossa autoestima fortalecida, com a nossa autoestima elevada. Uma coisa puxa a outra e depende da outra ao mesmo tempo. Uma pessoa com sua autoestima baixa, ela vai ter ansiedade, vai ter medo das coisas, vai ter depressão, vai ter fobias, enfim, uma série de outros problemas que, por ela não se sentir segura para enfrentar as situações e por faltar confiança nela mesma de ir adiante ou arriscar, vão impedir que ela realmente entre em ação e fique de bem com ela. E como percebemos se a pessoa está com a sua autoestima boa ou ruim? Dá para perceber. A gente identifica a autoestima de uma pessoa de acordo com a autoimagem que ela faz de si mesma e o quanto ela aprecia ou não esta autoimagem. É a sua autoestima que começa a ser construída na interação afetiva com as pessoas no primeiro instante da vida dela. E nessa interação é que a gente vai desenvolvendo nossos sentimentos de forma positiva ou de forma negativa. E aí o que acontece? Vai se desenvolvendo no decorrer de nossa existência uma autoestima positiva ou uma autoestima negativa. Todo esse processo, ele é ativo e contínuo e vai se atualizando dia após dia através de todas as nossas experiências, através de como a gente vai interpretando as coisas que nos acontecem. E isso não tem nada a ver com egoísmo. A pessoa que tem uma autoestima positiva tem consciência de si, é autocentrada, ela possui ética e bom senso. Ela reconhece suas qualidades como potencialidades e vai utilizar isso com assertividade. Ela assume a responsabilidade pelos seus erros e dificuldades e sabe que ela necessita aprender, coisas novas para transformar essas dificuldades em potenciais habilidades. Ela pensa em si como um elemento útil à comunidade e não como o centro dela. Ela gera valor, ela busca obstáculos da vida como possibilidades de desenvolvimento e maturidade, gerando esse valor para o mundo e não se preocupa com o que as pessoas vão pensar ou vão falar, porque ela está segura de si mesma. Ela sabe lá no seu interior que o sucesso é estar bem consigo mesma e para isso ela não precisa ser a pessoa mais bonita nem a mais inteligente. Ela apenas precisa saber quem ela é e acreditar em si mesma. De todos os julgamentos que enfrentamos na vida, nenhum é mais importante que aquele que temos de nós mesmos. Por isso, eu te convido a refletir sobre o quanto é importante avaliar como foi o seu dia de ontem e o que você vai poder fazer para melhorar o seu dia de hoje e então o seu dia de amanhã. Quando você faz essa autorreflexão e avalia o que precisa fazer para ser melhor a cada dia, buscar pensamentos mais positivos diariamente, isso é reprogramar o seu cérebro, é você reprogramar a forma como você vê as coisas. Não tem medo de procurar ajuda se estiver precisando para trabalhar esse seu desenvolvimento pessoal. Assim, também entenderá que viver um dia de cada vez e viver bem são grandes escolhas para quem está buscando se reprogramar, pois a vida é a única coisa que não podemos voltar atrás e recomeçar, porque ninguém vive duas vezes nesta vida.
Então, a gente precisa buscar o melhor que a gente pode, da melhor forma que a gente consegue fazer, sempre pensando. Não adianta a gente pensar no todo, melhorar tudo de uma vez só. 1% por dia que a gente melhore em todas as áreas da nossa vida, porque todas as áreas são responsáveis para que a gente tenha uma autoestima elevada. Porque, como eu já falei, se você não estiver bem com você mesmo, você não vai conseguir estar bem com ninguém. Se você não se respeitar, se valorizar e se amar, você também não vai conseguir que os outros te respeitem, te valorizem e sigam ali valorizando cada passo seu. Então, ninguém melhor do que você para você trabalhar em você mesmo. Ninguém melhor do que você para saber o que você está sentindo, o que você precisa melhorar. Para isso, você precisa desse autoconhecimento. Olhar para dentro de você para entender, então, para trabalhar nisso. E de que forma você pode trabalhar na sua autoestima? Eu falei algumas questões aí antes, mas um ponto que é muito importante é você olhar para você. Olhe para você e se perceba o que está te incomodando, o que não está legal, o que quando você está em contato com as outras pessoas, no que você está fazendo, que você está se diminuindo, que você está se maltratando, digamos assim, né? Fazendo mal a você mesmo, porque você não se valida positivamente, você não valoriza o seu trabalho, as coisas que você faz. Então, comece a olhar para isso tudo de forma diferente. Pense, quem é essa pessoa que você quer se tornar? Como você quer se sentir diante de você mesmo, diante das pessoas, diante do teu trabalho, diante da sociedade. E então, comece a trabalhar em você um pouquinho de cada vez. Então, se é uma questão em relação ao você não se achar bonito, por exemplo, avalie o que você precisa para se sentir bem com você mesmo, para você gostar de se olhar no espelho, que às vezes não é uma questão só de beleza externa, às vezes é muito mais uma questão de como você olha para dentro de você. Às vezes a gente pode não ter uma beleza tão linda, né, de acordo com a cultura, mas você ser uma pessoa boníssima, que isso faz com que você se torne uma pessoa linda. Quando você ajuda os outros, quando você tem consideração aos outros, quando você respeita os outros, você está trabalhando nessa sua autoestima. Quando você não permite que os outros pisem em cima de você, quando você aprende a dizer sim para você, o que você quer, o que te faz bem, ao invés de estar sempre dizendo sim para os outros, para agradar os outros com medo de ser rejeitado, com medo das pessoas falarem alguma coisa ou te criticarem de algum jeito. Então, reflita sobre isso, trabalhe na sua autoestima, pense como é essa pessoa que você quer se tornar, como é essa pessoa que você quer se sentir. Tudo começa na nossa mente. E a partir dessa visualização, que a gente começa a trabalhar nesses sentimentos, a gente começa a trabalhar nesses pensamentos e automaticamente a gente muda os nossos comportamentos, tá bom? Fica aí a dica de hoje. Um beijo no coração. Tchau, tchau.